Vamos lá, olhe para o texto, faz a leitura comigo, isso é muito importante. Faz a leitura agora. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Preste atenção. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem iria traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pede para Deus falar com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra é do Senhor, o poder é do Senhor, a igreja é do Senhor. O Senhor sabe quem veio hoje aqui precisando muito ouvir algo. O Senhor sabe quem veio hoje aqui dizendo: tem que ser hoje, eu preciso ouvir algo hoje. O Senhor sabe quem veio aqui com o coração, Senhor, buscando algo. Surpreende, Senhor, surpreende, falando de uma maneira muito forte. Fala mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim: hoje Deus quer falar com você. Amém. Nesse tempo que eu estou na igreja, 39 anos, eu vi e ouvi muita coisa. E isso é um perigo. Eu vi muitas vidas destruídas, mal direcionadas, porque alguém falou o que Deus nunca falou. E às vezes a pessoa ela quer reforçar o que ela está falando. Ela quer que o que ela está falando tenha peso. Então ela diz: Deus falou, quando na realidade Deus nunca falou. É como se, não estou dizendo que acontece isso, porque eu não autorizei isso, né? Mas é como se lá na salinha agora está tendo as crianças lá, as professoras dissessem assim: fica quieto, hein? Porque o pastor disse que se não ficar quieto vai ficar de pé lá na frente no culto. A criança faz assim, ó, congela. Aí a criança cresce, vira um homem barbado. Um dia encontra comigo e fala assim: pastor, eu nunca fiquei lá na frente de pé do jeito que o senhor falou. E eu falo assim: do que você está falando? Não, o senhor falou. Eu falei: não, eu nunca falei isso. Palavra de hoje, vamos lá, vamos estudar. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Gente, eu queria muito que você me desse a sua atenção aqui para a gente estudar uma palavra de Deus para a nossa vida. Que você guardasse no teu coração. Nesse tempo que eu falei para você de igreja, por exemplo,
Lá atrás, puxa, eu estou falando para você há mais de 30 anos atrás, não sei se alguém está aqui dessa época, lá atrás, nós crentes, nós tínhamos medo de ficar rico, ter dinheiro, porque alguém disse, que Deus falou, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí juntou com uma palavra que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Cruz credo. A gente olhava para um rico e falava, você vai para o inferno. Então, quanto mais pobre, mais fácil ir para o céu. Oh Deus, aleluia. Só que aí veio a teologia da prosperidade. Santo Deus, aí estragou tudo. Aí acabou, porque aí veio alguém gritando, nós podemos ser ricos. Só que não explicou o que Deus disse. E aí nós gostamos do dinheiro e deixamos de gostar daquele que nos abençoa. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro, é isso que está escrito, é uma fonte de todos os tipos de males. O amor, e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Diga um amém, diga. Você entende? Então, aí desandou, porque não falaram isso. E aí a pessoa que quando ganhava ali o seu salário ali, simples, nossa, era fiel no dízimo. Depois passou a ganhar muito. Agora ela acha que o dízimo dela é muito. Razão porque a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, sobre muito Deus colocará. Vai ensinar a pessoa que para Deus nunca é muito. Deus pode te surpreender, né? Então nós precisamos aprender algumas coisas que Deus nunca disse. No texto que eu li para você, agora eu vou pedir que você olhe para mim aqui. Jesus está falando algo muito sério, ele está falando, e as pessoas não estão gostando do que ele está falando. E diz assim, olha, começaram a abandonar. Esse abandonar não é abandonar a sua presença, é abandonar o que ele está falando. Não seguiam mais o que ele falava. O que ele falava não interessa mais, não gostei mais do que ele fala. Tanto que você sempre vai ver multidão em relação a milagres, mas ao que ele falava, a pessoa já não ouvia mais. Abandonaram o que ele falava. E quando a pessoa abandona a palavra da verdade, o que ele disse, ela fala o que nunca foi dito. Ela ouve vozes e ela repete, reproduz. Gente, o que eu já conversei com pessoas que falou para mim, pastor, a Bíblia diz. E eu falei, não, querido, isso é para-choque de caminhão. Não é, pastor, não é, eu tenho certeza, eu já li em algum lugar. Eu falei, querido, foi um caminhão que passou na sua frente, você não está lembrando? Não, está na Bíblia. Eu falei, então, mas a sua Bíblia então tem 67 livros. Porque não está. Só que aí a pessoa, ela abandonou. O que Deus diz para Josué? Medita no que está escrito, volta teu coração. Quer ver? Eu fiz uma leitura aqui do texto. Eu falei, abra a sua Bíblia. Muitos que estão aqui estavam esperando eu terminar a leitura. Por quê? Não, depois o pastor vai interpretar. Só que você perdeu o melhor. Sabe por quê? Porque a palavra é a chave que abre.
Quando eu falei, vamos ler agora, abre aí a sua Bíblia. Você já viu assim escrito em alguns lugares assim, texto-chave? Aquilo ali é o que abre a revelação, aquilo ali é que abre os segredos, e você deixou passar. Isso é perigoso. Nós temos que estar com o nosso coração inteiro na palavra-chave. Nós temos que já estar com a chave na mão. Agora eu vou abrir os segredos de Deus. Crê nisso? Então, as pessoas o abandonaram, e ele foi vendo que as pessoas não estavam ouvindo mais. Ele vira para os discípulos e fala, vocês também querem abandonar isso? E Pedro na hora fala, Senhor, mas não tem quem fale como o Senhor fala. Só o Senhor tem essa palavra que é verdade, só o Senhor tem palavra que dura a vida eterna. Então eu queria hoje falar com você, Jesus nunca disse isso, para que você consiga hoje refazer a rota, voltar para aquilo que Deus disse sobre a sua vida. Você pode dizer um amém? Você me acompanha agora aí no estudo? Vamos estudar. Primeira coisa que eu quero falar para você, Jesus nunca disse. Primeira coisa, fale para a pessoa do lado assim, Jesus nunca disse. Fala alto, Jesus nunca disse que seria rápido. Ele nunca falou isso. Nunca disse isso, que seria rápido. Abacuque vai aparecer aqui no telão, aqui, olha, você vai ler comigo, Abacuque 2:3. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Aleluia. Ele nunca disse que seria rápido. Nunca disse, nunca. Você entende, olhe para mim, você entende agora por que naquela parábola das 10 virgens, 5 delas não levaram azeite reserva? Porque não vai demorar tanto assim. Não, com certeza, vai ser rápido. Elas não levaram azeite de sobra. E diz a Bíblia assim, olha, está escrito lá assim, o noivo demorou. O noivo demorou. E diz a Bíblia, elas cochilaram, o noivo demorou. Então, quantas pessoas, gente, olha, eu estou falando para você desse tempo todo, quantas pessoas não aguentaram esperar, mas eu queria dizer algo para você, o que Ele vai dar a você vai durar mais do que o tempo da sua espera. Vale a pena esperar por aquilo que Deus tem preparado para nós, porque o que Ele tem preparado para nós é surpreendente, e nós temos que tomar um cuidado muito grande, e eu quero falar aqui para você, porque nós criamos frases de efeito para reforçar o que Deus não disse. Ele não falou que seria rápido, e aí, por não entender que é o tempo dEle, é o tempo de Deus, aí nós criamos outras frases que são piores que a primeira. E aí a gente fala assim, você está demorando é porque Ele está caprichando. Então quer dizer que o que não demora não é caprichado? O que de vez em quando Deus faz algumas coisas que não são caprichadas? Sabe o que a Bíblia diz? A vontade de Deus é boa e o caminho de Deus é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Você só tem que saber de uma coisa, Ele não disse que seria rápido. Então, já que Ele não disse que seria rápido, o que eu preciso entender? Já que pode não ser rápido, o que eu preciso entender? Vem comigo aqui, vamos lá. Jesus nunca disse que seria rápido. O que eu tenho que entender? Primeira coisa, Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado, nunca. João 11 vai aparecer aqui, você lê comigo, João 11, 21 a 25.
Então Marta disse a Jesus, está falando com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, porque o Senhor atrasou, nós estamos esperando o Senhor desde ontem, o Senhor atrasou, se o Senhor tivesse vindo, ela está dizendo aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Preste atenção agora, preste atenção, Deus nunca chega atrasado, diga amém. Ele está respondendo para ela. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Você entendeu o que ele está dizendo? Eu já cheguei, eu já estou aqui, eu não cheguei atrasado, a ressurreição acabou de chegar. E aí ele diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, que coisa sensacional. Se demorar, o meu Deus não chega atrasado. Não há nenhuma situação que... Só que gera em nós, e essa humanidade nossa é complicada, porque gera em nós um sentimento que fala assim: poxa, mas eu perdi muito tempo, eu esperei muito tempo, nossa, quanto tempo eu fiquei ali, olha, esperando, tal, e eu perdi muito tempo. Gente, que Deus maravilhoso, que Deus que nunca chega atrasado. Joel capítulo 2, versículo 25, olha o que ele diz, olha: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Esse tempo que você... Pastor, não se preocupa não, no lugar da vergonha haverá uma porção dobrada de honra, e você vai viver na sua vida um tempo tão intenso, esse intenso é tão abundante, tanta coisa acontecendo, que parece que você está vivendo mais tempo que outros. Quem entende isso que eu estou dizendo? É muita coisa, assim, é muita, sabe, você, a vida está até... Porque é Deus que está trazendo sobre você um tempo em que foi necessário segurar você, parar você, e Ele tinha um plano maior, e Ele tinha um propósito, e Ele tinha uma razão de fazer tudo aquilo, e o plano é dele, e para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas você tem que saber algo: Ele não chega atrasado, Ele cuida de você. Outra coisa que nós temos que saber: se demorar, no tempo da espera, que eu não sei quanto é, Ele te sustenta, Ele vai cuidar de você, o tempo que for, o prejuízo é dele. Quanto mais demorar, mais cuidado dele sobre a sua vida haverá. Deuteronômio 29, versículo 5. Gente, quantos textos eu estou lendo e você está deixando passar? Olha, guarda isso no teu coração. Olha, durante 40 anos, Ele nos guiou pelo deserto. Nesse tempo todo tempo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Eles não viram isso. Olhe para mim aqui, eles, quem está escrevendo depois. Gente, aquele tempo lá que vocês ficaram lá, porque demorou, hein? Demorou, vocês ficaram 40 anos, mas aquele tempo lá, Deus sustentou vocês de uma forma sobrenatural. Eles não reconheceram, por isso que só tinha reclamação, só reclamação. Mas quem, olhe para mim, quem pôde perceber, por favor, eu não sei o que você está esperando, mas deixa eu dizer algo a você: Ele te manteve vivo, para que você veja o que Ele ainda vai fazer na sua vida. Não morrerei até que se cumpra toda a promessa de Deus na minha vida. Em momentos que eu achei que ia, aleluia,
e falou para Satanás: você pode tirar tudo que você quiser dele, mas a vida dele não, porque eu ainda tenho um plano ainda. Não toca na vida dele, ele ainda não vai morrer. Eu estou sustentando ele dia a dia. Tem dias que ele pensa que é o último, mal sabe ele, virá um dia seguinte, porque eu tenho um plano com a vida dele. No tempo da demora, meu irmão, e seja o tempo que for, o Senhor vai sustentar você, para ainda viver, toma essa palavra em nome de Jesus, para ainda viver coisas que nem nos melhores dias da sua vida você imaginou que iria viver. Deus está preparando para a tua vida. Espera, pois. Amém? Vamos lá. Quem está acordado aí, diga aleluia. Vamos lá. Jesus nunca disse isso. Jesus, fala para alguém alto assim, Jesus nunca disse que seria fácil. Essa parte é interessante, que a pessoa fala isso e ainda fala, viu? João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Ele não falou que seria fácil. Eu estou falando para vocês, para que o que você estiver vivendo agora, você tenha paz. Aí ele continua: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Havia um pastor, uma igreja grande inclusive, ele dizia sempre assim: com Jesus é canja. E ele dizia que até mulher, se cresce, não teria dor no parto, e que se ela cresce mesmo, todos os partos seriam normais, nunca cesariana. Essa igreja havia em países, outros países. Há países hoje que proíbem que essa igreja entre lá. Essa igreja é proibida de pregar o evangelho lá. Esse tipo de evangelho, Jesus nunca disse. Nunca disse. Isso é um perigo. Se dizer que Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca falou isso. O que eu preciso então saber, já que não é fácil? Está comigo? Recebe essa palavra. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que a vitória era sua. Você entende agora por que Davi, daquele tamanho, enfrentou Golias? Deus não falou para ele que seria fácil, mas falou para ele: mas a vitória é sua. Por isso que ele vai com aquele histórico. O histórico dele, a gente lê rindo, né? Mas não é brincadeira. Ele fala assim: eu enfrentei um leão. É fácil? Eu enfrentei um urso. É fácil? Não, mas Deus estava comigo. E ele ainda diz quando ele escreve a canção, ele diz: e ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, porque ele não disse que seria fácil, ele disse que estaria comigo. A vitória é minha, né? Romanos 8, 36, 37 diz, como dizem as escrituras sagradas, olha quem que está dizendo, como está escrito lá: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Aleluia. Ele nunca disse que seria fácil, mas olha o que ele diz: em todas estas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Não importa o que você está enfrentando, meu irmão, o que ele disse é que você vai vencer. Não é fácil. Por isso que tem que ter casca, tem que ser bruto, tem que, sabe, irmão, aguentar a pancada. Sabe por quê? Porque virá a vitória. Tem que ter casca para chorar, porque o choro dura a noite inteira, meu. Tem que ter mesmo, chorar. Mas por quê?
amanhã vem vitória do Senhor. Ele prometeu para mim, o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Por isso que aqueles 3 homens são lançados na fornalha. Eles falam isso, porque Jesus nunca disse que seria fácil. Então quando fala, olha, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Eu falo, mas Deus nunca disse para mim que eu ia ou não ia. Então ele diz, olha aqui, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser, Ele não falou para nós que seria fácil. Se Ele não quiser, uma coisa eu sei, eu vou ter vitória hoje. Ou seja, se Ele não livrar, eu vou estar com Cristo. Por isso que Paulo diz, para mim, eu ganho dos 2 jeitos. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A vitória é minha de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu vou vencer. Você crê nisso? Então, irmão, ele não disse que seria fácil, mas ele disse que a vitória era sua. Outra coisa que você tem que entender, já que ele disse que não seria fácil. Você precisa entender que isso que está acontecendo e que você talvez gere crise espiritual, a pessoa fica numa crise tão... Deixa eu contar algo a vocês. No começo da nossa igreja, a igreja não era aqui, nós pagávamos aluguel na Avenida João Pessoa, e nós tínhamos, como nós temos hoje na segunda-feira, um tempo de oração. E nós tínhamos lá também um tempo de oração, de intercessão, e eu estava com a minha esposa lá, orando na igreja. Gente, pensa assim, orando, nossa, coração queimando na oração, vamos para casa conversando, e que coisa gostosa, o coração pegando fogo. Chegamos em casa, tinha ladrão em casa. Quando abrimos o portão, o ladrão estava pulando o muro de casa. Na minha cabeça gerou um negócio, falei, mas peraí, eu estava orando na igreja, e o ladrão em casa? Como assim? Eu repreendendo o diabo lá, Satanás, está amarrado. Eu amarrei, só esqueci de amarrar em casa, porque em casa ele estava solto, roubando a minha casa. Gera crise na gente, mas por que está acontecendo comigo? Recebe essa palavra que eu vou falar agora para você, recebe isso agora, olha. Isso te leva a depender mais de Deus. Aleluia. Por isso que Deus nunca dá um mapa completo. Ele nunca fala para você, ó, vai ser assim, assim. Porque se Ele der, você põe no GPS e ó, larga Deus. Por isso que Ele falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra. Sabe o que Deus estava procurando? Um amigo. Alguém que quisesse andar com Ele todo dia. Todo dia. Acredite, irmãos, nós somos assim. Se tudo vai bem, a gente deixa Deus de lado. Desculpa, é triste falar isso, mas é verdade. O maná caía todo dia. Quem pegava para 2 dias, apodrecia. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar a depender dEle. Acordar no dia seguinte. Olhe para mim aqui, ó. Acordar no dia. Ele não falou que seria fácil. Ele só está procurando alguém que acorde pela manhã. Porque se não for Deus, meu irmão, se não for o Senhor na minha vida, já acordo com a mãozinha assim. O que o Senhor tem para mim hoje? Eu vou viver do céu. Eu vou esperar nele. Todo dia. Todo dia recebe essa palavra. Um leão vai morrer. Porque Deus está comigo. Todo dia um gigante vai cair. Todo dia. Porque Deus, irmãos, Ele falou que vai me dar vitória. Todo dia algo vai acontecer. Por isso que crente que depende do Senhor tem testemunho para contar.
Tem. Você ouve, você fica chocado assim, você fala, que isso? Sabe por quê, meu irmão? A fonte é Cristo. A fonte é o Senhor, é o Deus de milagre. Todo dia, meu irmão, os meus olhos estão nele. Então, nós vamos aprender isso. Deuteronômio capítulo 8, é um texto longo, mas eu tenho que ler. Deuteronômio 8, eu vou pular aqui, vamos ler o 14, o 17 e o 18. Vamos lá, eu leio aqui, ó. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Portanto, não pensem que foi a sua própria força e com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhe dá a força para poderem conseguir riqueza. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Cuidado. Cuidado para você não se esquecer de Deus. Por isso que Ele não disse que seria fácil. E sabendo que não é fácil, aprenda a depender de Deus. Espere. Você pode falar para alguém assim, porque algo vai acontecer. Fala que vai acontecer algo. Virá algo. Deus tem planos. Deus tem planos. É triste, irmãos, é muito triste. Eu falei aqui para vocês de um tempo de 39 anos. 39 anos. Que, às vezes, deixa eu perguntar aqui. Quem aqui, você sabia que não tinha Uber, né? A gente chamava Barra Forte. Era uma bicicleta. Quem já foi na igreja a pé? A pé, já foi na igreja a pé. Foi até cantando música, não foi? Foi cantando uma música. Hoje no carro vem brigando. Incrível, né? Mas sabe o que é pior do que isso? É a pessoa que andava a pé, pegava o busão, vinha de bike, sem marcha nenhuma. Vinha. Aí Deus abençoou, deu um carro. Ela pegou o carro e saiu correndo. Nunca mais lembrou de Deus. Um carro. Ela não sabia que Deus poderia dar 2. Poderia ter dado mais, porque Ele é a fonte de tudo que você precisa. Depender dEle é você saber o seguinte: tudo o que você precisa, Ele pode te dar. Nós precisamos aprender a depender de Deus, irmão. Nós precisamos ter esse momento agora que está assim, passando, acontecendo, para voltar para Ele, virar o rosto para a parede, falar com Ele o que está acontecendo e dizer: a minha vida só tem uma solução, é o Senhor. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Eu não sei o que será de mim, se o Senhor não me sustentar agora, no que eu estou passando. Porque o Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor disse que a vitória é minha. Me sustenta, Senhor. Você entende por que o salmista fala assim: prepara uma mesa? Ele está dizendo, eu preciso sentar na mesa, eu não estou aguentando. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo. Você entende? Eu dependo do Senhor. Eu não tenho mais de onde tirar, se não for Deus na minha vida, né? Eu não tenho mais força, mas o Senhor é a minha força. Vamos lá? Essa aqui, eu falei tudo isso, eu queria chegar aqui nesse ponto aqui, que isso aqui é muito perigoso, que eu vou falar agora. Jesus nunca disse que estaríamos sozinhos. Nunca disse isso. Nunca falou isso. De tudo que eu falei até agora, não sei se você ainda lembra alguma coisa aí,
De tudo que eu falei, a parte mais perigosa, que traz mais destruição na vida de uma pessoa, é isso aqui. É isso aqui. E ele nunca disse que você estaria sozinho. Nunca. Ele nunca falou isso. Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 8. Ele diz: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com vocês, e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Quem ouviu isso? De tudo que eu falei, a parte mais perigosa é essa aqui. Solidão. O dicionário diz: solidão é um estado que a pessoa se encontra, onde nesse estado que ela está, ela sente estar abandonada, desamparada. Estar em solidão, o dicionário fala isso, é um estado que ela sente isso, mesmo tendo gente perto. Tem gente perto, ela tromba com pessoas até, mas é um estado que ela está, em que ela se sente sozinha. Acredita nisso? Não adianta, você pode, mas ela sente isso, é um estado que ela se encontra. Ok? Jesus nunca disse que você estaria sozinho. Jesus é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse foi o jeito de Deus falar: você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Então ele manda Jesus, Emanuel, para dizer: Deus está com você, do seu lado, vai estar com você. Só que chega um momento, Jesus tem que ir embora. Aí ele usa uma outra expressão. Ele fala assim: não vos deixarei órfãos. Tradução dessa orfandade não é um sentimento de abandono, não é. O órfão é quem foi abandonado. Eu não deixarei você abandonado. Você que foi abandonado. Eu não deixarei você abandonado. Eu enviarei o Espírito Santo, que não estará com você, estará em você. Por isso que ele diz: não entristeça o Espírito Santo, porque ele está dentro de você, geme por você. Só que, por abandonar a palavra, o que Deus fala, a gente abandona isso, gera em nós coisas que Ele nunca falou. Não se escandaliza comigo agora, por favor. Os nossos erros não nos afastam de Deus. Pastor, meu irmão, Deus continua com você. Você se afasta dele. É um sentimento. Pastor, olha, eu amo os meus filhos. Amo os meus filhos. Eu vou forçar aqui, tá bom? Vamos lá. Mãe não tem esse problema, eu sei que não tem. Eu nunca vi, gente, de verdade, eu nunca vi uma mãe pegar um filho fedido assim, ó. Nunca vi. Isso é coisa de pai. Mãe pode estar arrebentado de fedido, pode estar um nojo. Ela pega o menino, limpa o menino, lava, não faz o que tiver que fazer. Sim ou não? Pega ou não pega?
Só para ver se tem alguns pais aqui. Seu filho estiver sujo, você pega ou não? Chama a mãe desse menino. Chama a mãe desse menino. Meu irmão, deixa eu falar para você, se tiver vomitado, não vou falar outra palavra aqui, porque está no YouTube. Se tiver vomitado lá, meu irmão, arranca a camisa, abraça o menino, pega, porque é meu filho, sujo, o que for, meu irmão, não interessa, é meu filho. Por isso que ele chega para Adão, onde é que você está? Adão vira para ele, falou, eu estou nu, me escondi. Mas quem falou isso? Quem falou para você isso? Eu nunca falei isso. Não, mas eu achei melhor me esconder, porque eu estava nu. Mas quem falou isso? Quem falou? Então ele chega a dizer assim, que pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu não esqueço de você. Eu nunca deixaria você sozinho. Nada pode te afastar do meu amor. Você tem que saber isso. Porque isso tem levado pessoas até dentro da igreja a se sentir órfãos, abandonados, desamparados, sempre que Deus está com você. Deus está com você. A palavra de Deus para nós é essa: as minhas mãos permanecem estendidas sobre a sua vida. Ele não recolheu. E olhe para mim, eu sei dos meus erros. Uma pessoa na minha idade, mais de 50 anos, não souber os seus próprios erros, é imaturidade, é ingenuidade. Chega uma certa idade, meu irmão, você tem que saber os seus próprios erros. Ninguém precisa apontar, você tem que saber os seus erros. Eu sei dos meus erros, mas toda vez que eu olho, eu percebo a mão dele estendida sobre a minha vida. Ele não recolhe, ele mantém estendida. O filho pródigo volta, ele volta de um período de estar envolvido com porcos. Ele volta nesse estado, ele volta. E ele volta arrasado, ele volta com sentimentos. O pai chega, fala, não importa o jeito que você está, você continua sendo meu filho. Por isso que aí vem todo um processo de pai para filho. Troca as vestes, faz festa, porque é meu filho. Eu não aguento ver você desse jeito que você está. Então, se você deixar, eu vou trocar, vou pôr uma roupa nova, eu vou te abençoar, eu vou fazer festa, porque esse sentimento que você tem de abandono, de achar que você foi abandonado, de que você está sozinho, de que você vai perder, eu não disse isso. Jamais disse isso. Então, já que ele nunca disse que estaríamos sozinhos, ele nunca falou isso, o que nós temos que entender então? A gente precisa entender algo, né? Primeira coisa que você precisa buscar a sua presença. Por isso que o salmista diz assim, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Logo pela manhã. Por favor, olhe para mim aqui. Sabe por que nós falamos o que ele não falou e vivemos segundo o que ele nunca disse? Pela distância da sua presença. Quanto mais perto da sua presença, o que ele falou se torna verdade na nossa vida. Tem um rei na Bíblia que ele assume o trono. Ele era moço ainda. Seu pai morre, ele assume o trono, o reinado. Só que ele não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha nada. Vou colocar uma coroa na cabeça dele, ele não tinha nada. Aí, primeira coisa que ele faz, que ele tem que fazer algo, está todo mundo olhando para ele, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz, ele fala assim, gente, domingo vai ter culto. Quem está olhando para ele fala assim, que culto, rapaz? Não, domingo vai ter culto. Eu falo, imagina, não tem exército, a muralha está tudo caído lá,
não temos dinheiro. Ele falou assim: mas domingo vai ter culto. Porque se Deus estiver conosco, nós vamos ter o exército, nós vamos ter os recursos, nós não vamos estar sozinhos. O Senhor vai nos guardar, Ele vai nos livrar. Domingo tem culto, eu vou buscar a presença dEle, nós vamos cantar, e o Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, vai estar no nosso meio. Para quem nunca leu, nunca viu, os outros povos distantes viam algo que na Bíblia é chamado de Shekinah. De longe eles viam algo, uma chama azul que descia no meio do arraial. Quem via dizia assim: o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, está no meio deles. Meu irmão, aí esquece. Ninguém ousava fazer nada, por causa da glória de Deus que está ali. Quem está entendendo isso? Sabe por que você talvez está em crise espiritual, em crise, tentando entender, meu Deus? Meu irmão, busque a presença. Se encha da presença, a presença do Senhor, ela te conduzirá. Ela guiará a tua entrada e a tua saída, você não estará sozinho. E pode ser num vale de sombra de morte, mas até lá o Senhor estará contigo e a mão dele vai guiar você. Não te desamparará. Por isso que o salmista, no Salmo 139, versículo 7 até o 10, ele diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guiará, ainda ali tu me ajudas. O salmista está dizendo o porquê de buscar a sua face. Ele diz assim: a tua face eu buscarei, a tua face eu buscarei, a tua presença eu buscarei, né? Para que nunca, em hipótese nenhuma, não importa onde eu estiver, um sentimento de abandono não tome o meu coração, diante de situações inesperadas, situações assustadoras. Ali estará o Senhor contigo. Você crê nisso? Por isso que ele diz: quando você enfrentar exércitos mais numerosos, mais poderosos que você, não tenha medo, porque é o Senhor teu Deus que vai à tua frente, e Ele estará à tua retaguarda. É maravilhoso, gente, é coisa linda demais, porque Ele nunca disse que você estaria sozinho. Então, busque a sua face, busque a sua presença. E por último, já que Ele disse que eu nunca estaria sozinho, eu preciso entender algo, eu preciso aprender algo, eu preciso desenvolver isso na minha vida. Esteja atento. A palavra atentar, estar atento, é dar devida importância, dar a máxima importância àquele assunto. Esteja atento, preste atenção nisso, esteja atento como Deus pode revelar a sua presença em sua vida. A Bíblia chega a dizer assim, que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Deus faz qualquer coisa para não deixar você sozinho. Deus faz qualquer coisa para não deixar você sozinho. Eu já contei essa história aqui. Tem um pastor que ele falou com Deus assim, ele falou: Senhor, eu prego tanto do Senhor, eu falo tanto do teu amor, eu falo tanto do teu poder, permita que eu veja o Senhor, permita que eu veja o Senhor, eu quero te ver. Um dia ele saiu da igreja, num culto,
foi a um restaurante, e ele estacionou o carro na porta do restaurante. Um pedinte bateu no vidro do carro. Ele fechou o vidro rápido e fez assim. O pedinte foi embora. Ele desceu do carro, entrou no restaurante, sentou, a família dele sentou, ele sentou. Quando ele sentou, Deus falou com ele: você não pediu para me ver? Ele levantou correndo, saiu do restaurante correndo. Já era tarde, já tinha ido embora. Irmãos, Deus nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Deus nunca disse. O que a gente precisa é estar atento à forma como Ele se revela. E Ele se revela de cada forma, de onde a gente menos espera. É Ele que chegou e a gente não sabe. É Ele que chegou, porque Ele não desampara. E às vezes Ele põe uma pessoa na nossa vida. É Ele. É Ele. É que a gente não enxerga assim, a gente não identifica assim. Mas é exatamente Ele que está ali, segurando na nossa mão, nos abraçando, falando palavras que só Deus falaria. É a forma dele dizer: aonde você estiver, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Não chego atrasado. Não será fácil, mas você sempre vai vencer. Você só precisa saber que eu nunca deixarei você. Se for num hospital, eu entro lá dentro. Deixa eu fazer uma pergunta a fim de que haja testemunhos aqui. Quem aqui já sofreu um acidente de carro sério? Levanta a mão mesmo. Foi ele, não foi? Foi ele. Quem puxou o volante foi ele. Não tenha dúvida. Naquela hora ali, quem chegou primeiro foi ele. Sabe por quê? Porque ele tem planos com a sua vida. Tem planos. Houve perdas? Houve. Mas ele vai restituir. Coisas aconteceram? Aconteceram. Mas a tua vida, até que se cumpra tudo, Ele guardou. Ele escondeu você nesse processo que você está passando, que é demorado, é longo às vezes. Ele esconde você no seu deserto, porque Ele nunca disse que você estaria sozinho. Ele disse: estarei convosco por onde quer que tu andares. Crê nisso? A parte que eu mais gostei de pregar hoje foi a parte que eu disse que eu amo os meus filhos, e não importa se eles estão sujos ou não, eu pego eles do jeito que tiver. Eu pego eles, ferido, sujo, eu pego eles. São os meus filhos. É o que Deus tem feito comigo 39 anos. Eu não largo você. Eu não desisto de você. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque Ele não desistiu de mim. E sabe como eu descobri isso? Ele usou pessoas para falar na minha vida. Deus tem uma obra com a sua vida. Deus tem uma obra com a sua vida. Momentos que eu achei que agora acabou. Ele falou: não,
eu não vou deixar você. Curva sua cabeça, feche os teus olhos.